Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de como calcular o preço teto das ações da sua carteira para você conseguir sempre aí manter uma boa valorização dos ativos de compra e também um bom dividend yield na sua carteira, porque o dividendo ele é pago em relação à quantidade de ações que você tem em carteira. Então, se você faz um bom cálculo do preço teto das ações da sua carteira, você consegue comprar esses ativos, geralmente aí aproveitando boas oportunidades, tendo um yield ainda mais atrativo aí na sua carteira de investimentos e conseguindo juntar tanto rentabilidade como também uma boa acumulação de dividendos e proventos recebidos na sua carteira. Então, por isso, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês passo a passo de como calcular o preço teto e saber a hora correta de fazer novos aportes à sua carteira de ações ou até mesmo aí fundos imobiliários. Mas nesse vídeo em questão, iremos calcular o preço teto de ações e eu vou tomar como exemplo alguns ativos aqui da minha própria carteira do canal. E se você quer aprender mais sobre investimentos, já se inscreva no canal e deixe também o like no vídeo, que isso aqui ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E aqui no canal eu trago vídeos aí semanais mostrando todos os meus aportes na bolsa, notícias sobre empresas, dividendos, renda passiva e muito mais. E aqui, pessoal, essa plataforma que eu estou utilizando para fazer todo o gerenciamento da minha carteira é o Investidor 10. Eu vou estar deixando esse link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você que queira conhecer. E aqui a divisória da carteira, hoje eu tenho aqui 80% somente em ações e eu vou estar falando com vocês aqui sobre algum ativo. Vou pegar ele como exemplo, o Banco do Brasil, porque é a minha maior posição hoje aqui em carteira. Eu tenho aqui 540 ações a um preço médio aqui de 36,69. Hoje a cotação atual do banco está em torno aí de 49, 48 e com isso tem uma valorização aqui de 33%, pessoal. Hoje o Banco do Brasil representa aqui 19% do total da minha carteira, somente em ações aí de uma única empresa, uma empresa que eu acredito bastante e pelos indicadores que estava apresentando na época, eu vi como uma oportunidade, por isso aí fiz esse aporte bem alto, né, mantendo aí uma porcentagem bem agressiva em relação aos outros ativos da minha carteira e indo direto ao ponto, pessoal, de como calcular o preço teto das ações na carteira. Eu vou estar aqui falando com vocês primeiramente sobre a importância de você definir esses preços tetos, né, das suas ações para que você venha fazer aporte de maneira racional e não ser levado aí à questão da emoção ou então de você estar com aquele dinheiro parado ali na corretora, não saber qual empresa aportar e acabar aportando em qualquer empresa e pagando aí uma cotação cara naquela empresa e com isso você vai ter tanto de valorização ou até mesmo aí um yield que você poderia ter um yield bem maior a longo prazo. Claro que a gente entende que investindo em dividendos a gente está investindo para longo prazo, mas se você for analisar ao longo prazo, você consegue sim aportando e comprando empresas a cotações mais interessantes, né, mais baratas, resultados cada vez maiores. Então, para isso, pessoal, você precisa ter essa estratégia para montar a sua carteira de renda passiva. Então, você definir boas empresas pagadoras de dividendos e esse preço teto para você fazer novos aportes, ele tem que respeitar sempre uma margem de segurança que nós vamos estar falando aqui no decorrer do vídeo. E para você fazer esse cálculo de preço teto, nós temos duas maneiras. E a primeira é você fazer esse cálculo com respeito aos dividendos que foram pagos no passado. E uma segunda maneira que eu também utilizo bastante, e no final do vídeo eu vou te mostrar qual que eu utilizo mais, é você fazer esse cálculo com respeito aos dividendos que essa empresa ela poderá pagar, que são os dividendos futuros, né, projetados para que venha pagar no próximo ano. Então isso aí é uma outra maneira muito eficiente de você fazer aí o cálculo do preço teto das ações da sua carteira. E aqui, pessoal, trazendo também alguns princípios, porque isso irá dar certo se você também investe em empresas de setores perenes da bolsa, né, que são setores mais estáveis. E aqui eu trouxe aqui alguns exemplos para você que são aqui em relação a bancos, elétricos, seguradoras, saneamento e telecomunicações, porque essas empresas ela têm maior previsibilidade em relação aos seus lucros, seus resultados, e com isso também tem maiores previsibilidade, né, em relação aos pagamentos de dividendos, porque essas empresas elas comercializam ali produtos ou serviços que estão aí em setores perenes, como disse, e eles são essenciais aí para a sociedade. Então isso aí é muito interessante você investir em empresas desses setores. Inclusive, eu trouxe um vídeo na semana passada mostrando todas as ações da minha carteira e mostrando toda a divisória dela de como eu seleciono esses setores e quais empresas desses setores eu tenho hoje em carteira. Eu vou estar deixando aqui no card e também na descrição para você estar assistindo após assistir esse vídeo aqui. E aqui, como disse para vocês, a primeira maneira é você calcular esse preço teto olhando para o passado e com isso você precisa pegar o histórico de dividendos que foram pagos no mínimo aí nos últimos 3 a 5 anos e com isso você pegar essa média. Mas claro, essa empresa primeiramente ela tem que passar por todos esses critérios que nós já estabelecemos, que comentamos anteriormente. E aqui como
exemplo o Banco do Brasil. Eu peguei aqui os dividendos que foram pagos no passado do banco nos últimos anos e trazendo aqui uma média para calcularmos o preço teto atual de compra, né, em relação às ações do Banco do Brasil. E também, pessoal, a segunda maneira é você olhar para o futuro, né? Qual será o dividendo que essa empresa poderá pagar futuramente. E com isso precisamos das projeções de lucro que essa empresa ela tem para um determinado ano e também o payout de acordo com a política de dividendos dessa empresa. Então, falando aqui das ações do Banco do Brasil, ele trouxe em fato relevante, isso aqui em relação ao ano que estamos agora, do ano de 2023, onde as projeções do lucro líquido aqui ajustado do banco, né, o guidance, é de 33 a 37 bilhões. Então, com isso, nós temos aqui o quanto que o banco estima estar lucrando para o ano de 2023. E com isso também ele já teve aqui, em relação a fato relevante, todas as divulgações de dividendos, como datas de pagamento, data de anúncio, mas principalmente aqui a gente precisa olhar o payout, que é a quanto desse lucro que o banco estima estar distribuindo em forma de dividendos para os acionistas. Então, calculando aqui na prática, pessoal, o quanto que você pode definir de preço teto para as ações do Banco do Brasil. E aqui no primeiro exemplo, vamos pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos. E aqui eu peguei em relação aos últimos 5 anos e a gente teve uma média aqui de 2,39. Então, esse foi o provento médio pago. E lembrando aqui que 2020 foi um ano aí de pandemia, onde a maioria das empresas quase não pagou provento algum. E o banco também pagou bem abaixo aí da sua média. E 2022 já pagou um dividendo bem mais interessante aqui de 4,17. Mas na média temos aqui 2,39 e com isso a gente dividindo por 0,06, isso aqui é de acordo com a estratégia de DS Bazin, onde ele estima que você investindo em boas empresas, pagadores de dividendos em setores perenes, para longo prazo seria sim um bom investimento e você receber 6% de yield numa empresa é um valor bem aceitável, porque para longo prazo esses valores tendem a aumentar, o yield tende a aumentar e também a receita e os resultados da empresa também. E aqui com isso a gente tem um preço teto para novos aportes de R$ 39,00. Então, como nós vimos, o banco hoje sendo cotado a 49, estaria acima aí do nosso preço de novos aportes, porque já passou aí dessa cotação. E a próxima maneira de você calcular o preço teto é você também estimar aqui os lucros projetivos, né? Como disse para vocês, mostrando para vocês que o próprio banco estima estar lucrando de 33 até 37 bilhões no ano de 2023 e com isso a gente consegue também estimar o quanto que ele poderá pagar de dividendos caso esse resultado venha estar entre um dos 3 cenários. Então eu trouxe aqui o cenário pessimista, o cenário médio e o cenário mais otimista, o banco lucrando aqui 37 bilhões e você pode entrar no Investidor 10, como mostrei para vocês no início do vídeo, que você vai ver o número total de ações que o banco tem e você consegue também achar o seu preço teto. Então aqui, pessoal, é interessante também você saber o payout, como disse, que hoje do banco é de 40%, para você chegar também ao valor de dividendo pago por ação. Então, no melhor cenário, o banco vai estar distribuindo aqui 5,17% em dividend yield e isso aqui irá dar um dividendo projetado de 11,48. Também temos aqui no cenário médio o banco pagando aqui 4,89, temos um yield aqui de 10,86, que também é um dividendo muito bom, e o banco no pior cenário lucrando aqui 33 bilhões, temos um dividend yield de 10%, onde todos os 3 cenários temos aí um dividendo muito bom e uma margem de segurança muito superior também de 78%, mas lembrando que você for respeitar aquela ótica de você definir o seu preço teto até 6% de yield, você irá chegar a um preço teto para novos aportes de R$ 76,00, então basicamente você vai estar comprando no Banco do Brasil a qualquer cotação. Então, claro que você tem que ter um bom senso na hora de definir esse preço teto, não tomar esses valores como regras, e se você estimar aqui um dividend yield de 10%, você terá aqui um preço teto de R$ 51,00, mas, de mesma maneira, o banco hoje a 49, você precisa entender que em relação às cotações do banco, você não pode pegar um indicador ou outro de forma isolada e única e definir o preço teto e ir lá e comprar, porque isso não será um bom investimento. Então, por isso, pessoal, nós vamos olhar aqui agora os indicadores fundamentalistas do banco, que hoje está com um PL de 4,42. Isso aqui corresponde ao quanto de tempo você irá ter o retorno dos seus investimentos em forma de proventos, caso o banco continue com os seus resultados e também com as suas distribuições de dividendos, né? Então, isso aqui é ótimo, um PL muito bom. E se você olhar, ele ia estar bem abaixo do que teve há anos atrás, que em 2020 chegou a um PL aqui de 8,88, 8,46, 8,87. Então, hoje, a 4,42 está quase aí com desconto de 50%. Então, isso aqui é um indicador que mostra que sim, o banco está com um PL muito atrativo e também sobre o seu preço, sobre o valor patrimonial de 0,86, mostrando também que o banco está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale. Da mesma maneira, pessoal, em relação
ao índice aqui, o histórico do preço sobre valor patrimonial, a gente observa que chegou a bater em 2019 1,57. Então hoje sendo negociada a 0,86, temos sim um bom desconto em relação às cotações, em relação aos números, porque o lucro do banco cresceu bastante. Esse gráfico aqui do Investidor 10 é muito bom, que ele mostra aqui lucros versus cotação. Então você observa que como o lucro do banco subiu, as cotações acabam acompanhando. Então, obviamente, se o lucro do banco vier a cair, as cotações acabam sendo corrigidas. Isso funciona com qualquer empresa da bolsa. Por isso que é muito importante você selecionar muito bem as empresas que você hoje investe, porque isso aqui faz total diferença, tanto em relação aos dividendos que você vai receber, porque se a empresa não lucrar, obviamente ela não vai pagar também dividendos, e também a empresa acaba ficando estagnada e também não vai crescer para longo prazo. Sobre o histórico de proventos, como nós definimos alguns critérios, a gente pode observar que o Banco do Brasil, ele passa sim, ele tem um yield média aqui de 6,33 nos últimos 5 anos, e nos últimos 10 anos, todo ano, ele pagou algum provento que seja sim interessante. Então, pessoal, de maneira resumida aqui, vai depender da sua estratégia de investimentos, vai depender também da sua carteira. Então, se você for fazer um pequeno aporte, talvez faça sentido você comprar hoje o Banco do Brasil a 49. Claro que lembrando que nada aqui no vídeo é recomendação de compra ou venda de algum ativo, mas como na minha carteira eu já tenho uma posição bem grande aqui hoje em Banco do Brasil, o meu preço teto pessoal para novos aportes continua em R$ 45. Então, abaixo disso, eu mantenho sim, aumentando um pouco minha posição, porque eu quero chegar aí à meta ainda de atingir 1.000 ações, mas a 49 eu prefiro dar atenção a outras empresas que acredito estarem mais descontadas hoje no momento. Então, se eu não tivesse uma posição tão grande, poderia fazer um pequeno aporte, claro que não um aporte muito grande, porque não faz sentido eu estar comprando hoje a 49. Então, isso, como disse, vai depender da sua carteira, vai depender da sua estratégia, mas como nós vimos aqui, os indicadores mostram que o banco, com todo o lucro que vem apresentando, todos os resultados, mostra que sim, está com indicadores bem descontados. Então, lembrando que nada aqui é recomendação, deixe aí nos comentários se você também possui as ações do Banco do Brasil em sua carteira, se você também já definiu o seu preço teto, qual é o seu preço teto para aportar aí em ações do Banco do Brasil ou qualquer outra empresa aí que você tem feito aposta no momento. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, que isso ajuda bastante que esse vídeo chegue até mais pessoas. Então o vídeo de hoje foi esse, até o próximo vídeo e até mais.